Boa noite, gente. Boa noite. Olá, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer um testezinho. Olha aqui, ó. Hoje tem até mais gente, né? Vocês receberam mensagem que a partir de agora nós temos que fazer chamada, né? E aí vocês estão tudo agora voltando. Então, nós vamos hoje fazer o nosso painel de debate. Nosso trabalho é avaliativo. Nós vamos fazer de acordo com o nosso programado, Taylor, Ford e Fayol. As pessoas de Taylor podem complementar, ajudar uma a outra. Mesma coisa de Ford. Se der tempo, a gente vai terminando para Fayol, tá bom? Se não der tempo, amanhã a gente vai continuar. Amanhã tem uma dinâmica, uma pegada diferente. Hoje pode ser que fique um pouco mais chato, mas não para mim, porque hoje eu quero ver a pessoa e escutar o que ela tem para me dizer, tá bom? Então, não precisa de ficar com vergonha, vamos falar, vamos debater. Na hora que a pessoa falar, eu complemento, e aí eu jogo para a sala de aula, se alguém quiser complementar, ou os amigos da pessoa. No primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Taylor. Então, uma outra pessoa vai falar. Somente abra o microfone quem for ajudar a complementar. E aí começa a falar, pega a palavra, ou me conta aí o que quer falar, e a gente dá um jeitinho de intermediar, tá bom? Os outros não é para sair da sala, deixar ligado e fazer outras coisas, não. A gente vai debater juntos. Afinal de contas, a nossa prova é semana que vem, tá bom? Alguma dúvida de como que vai acontecer, como que proceder isso? Alguém quer me fazer alguma pergunta antes? O Gabriel respondeu, eu. Como vai ser? Gabriel, a prova a gente pode falar depois? Vamos nos ater ao trabalho. Eu disse que amanhã, no finalzinho da aula, eu vou contar como que vai ser a prova, que até porque a gente vai precisar do computador, tá bom? Mas hoje, então, eu quero começar o painel de debate, conversando, vendo o que vocês estudaram. Se alguém achou alguma coisa e está com medo, é para falar. Fiquem tranquilos, liguem essas câmeras e os microfones. Eu quero que todo mundo fale. Não sei quanto que vale hoje, de 10 a 15 pontos. Então, não é que tem que se arriscar, não. Tem que ter estudado, tá bom? Lucas Donai, professor, estou assistindo a aula pelo computador. Por isso estou sem webcam e microfone. Mas pode me perguntar que eu te respondo no chat. Lucas, eu pedi para dar uma olhada nisso antes, por favor, tá? Na prova, eu preciso de webcam. Então, se você não conseguiu agora para o trabalho, eu já te desafio a arrumar. Eu pedi isso, e vocês têm que aprender a ouvir. Infelizmente, eu recebi muita mensagem de aluno falando que não deu conta agora, antes de entrar. Não tem culpa, eu vou dar 0 para todo mundo. Por quê? Porque, na verdade, não fui eu que criei a situação e também não foi vocês. Mas só que essa situação, ela tá amparada por um aspecto legal. Então, nós temos aulas presenciais, depois, quando voltar, daqui a poucos dias, que tá em vias da gente voltar, daqui a uma semana, aí, quando a gente voltar, eu vou dar uma pincelada em tudo, mas eu preciso de finalizar as notas, eu preciso de fechar esse momento que eu tenho que dar 25 pontos online. Então, eu vou dar os debates e a prova. É isso. Vamos lá, Estela, vale dúvida? Dúvida de quê, Estela? Agora é debate. Debate, conversar, né? Ninguém é dono da razão. Vamos ver o que você estudou e a gente vai argumentando e alguém vai ajudando. Fiquem tranquilos, é um bate-papo, é uma conversa, tá bom? Ninguém tem que ter dúvida, não. Expõe a situação, se não conseguir expor, eu exponho, e aí a gente vai ajudando, tá bom? Um ao outro.
Somente essas questões que eu pedi é que não tem condições. Eu quero ver a pessoa, eu quero ouvir a pessoa, né? Ah, mas eu não consegui agora. Consiga para a próxima aula. Estou te pedindo. Falei isso na aula passada. Você já teve uma semana para se organizar, para ajudar. Não tem como não fazer as coisas nos preceitos corretos, tá bom? Então, tá. Quero começar, então, o nosso trabalho. Vamos dar início, porque senão a gente não sai disso. Com a turma de Taylor. Nós já sabemos que Taylor... Hoje eu vou mais escutar do que falar, tá bom? É o seguinte, vamos supor que eu chame o André para falar agora, sobre o que ele estudou sobre Taylor, sobre o que ele falou sobre Taylor, sobre o que ele achou sobre Taylor. Então, o André vai abrir o microfone e, sem pudor nenhum, vai falar. Eu encontrei isso, eu li isso, eu achei aquilo, eu achei isso interessante, beleza. O Vitor pode ao terminar, ele pode fechar o microfone se ele quiser ou não. E aí, alguém quiser completar o Vitor, pode, ou senão eu também vou intermediando, tá bom? Combinado, gente? Dá um ok aí no chatzinho para a gente já começar, tá bom? Beleza. Então tá, então a gente vai começar com Taylor. Alguém em sã consciência quer ser o primeiro, quer falar, o que leu, o que estudou de Taylor, curiosidade que detectou, alguma coisa que achou, um ponto, queria somente Taylor agora, tá bom? Se alguém falar, gente, mas eu estudei errado, diferente, não tem problema, só Taylor. Vamos lá, então? Se ninguém se manifestar, eu vou chamar. É um detalhe. Quem? Eu. Quem? Ela. Vamos lá, então, Estela, pode começar. Tá. Eu vou... Ai, peraí. Eu vou começar falando meio que uma mini biografia, né? Bibliografia. Tá, Estela, tô te vendo, pode falar. Ele nasceu nos Estados Unidos, a família dele era de classe média. Espera aí só um pouquinho, Estela. Isabela, fecha seu microfone, por favor. Desculpa. Tá. Todo mundo está ouvindo a Estela? Só para me fazer um teste. Algumas pessoas respondem aí. Fala, Estela, alguma coisa. Oi. Ô, Renner. Oi. E a ajuda pode dar ajuda pelo chat? Pode. Mas só que vocês estão escutando a Estela? Me fala aí. Alô? Fala, Estela. Alô? Beleza, tá falando. Pode começar, Estela. Tá. O Taylor nasceu nos Estados Unidos, ele veio de uma família de classe média, e os pais dele queriam que ele estudasse direito em Harvard. Só que por conta de uma deterioração na visão dele, ele teve que abandonar seus estudos e ele começou a trabalhar numa oficina. E nessa oficina ele começou a desenvolver seus estudos. Nesse contexto, o sistema de pagamento era por peça. Então, você ganhava o que você produzia. E Taylor falava muito nisso, ele falava que os funcionários faziam cera na instituição. Ou seja, eles produziam menos do que o esperado, porque eles tinham medo de ficar desempregados. Porque, para eles, uma autoprodução individual significava o desemprego de alguns. E como na instituição não tinha nenhuma autoridade para treinar, para treinar eles, para instruir eles, quem dirigia mesmo os processos eram os próprios funcionários. Então, os interesses individuais se sobrepunham aos interesses da organização. E Taylor começou a ver isso e ele falou que queria que os interesses se tornassem um só. E aí ele queria uma mudança no sistema de administração. E também ele descobriu um método de corte de aço mais conveniente, e daí ele começou a estudar os materiais em relação ao aperfeiçoamento dos métodos. E nisso tudo também, ele falava que o tempo sempre tinha um custo, e com menor custo levava eficiência da organização e também levava salários mais justos. Que os movimentos, o tempo, ele sempre tinha que ser cronometrado,
para o funcionário ele sempre fazer uma X quantidade de peças em um determinado tempo. E quando ele cumpria isso, ele tinha que receber um prêmio. E em relação aos funcionários, ele falava que tinha que ter uma pessoa encarregada para selecionar eles cientificamente, para treinar, para instruir eles, para até comentar das vantagens de uma alta produção. E também, em relação aos funcionários, ele fala que tinha que ter um espírito de cooperação entre a direção e os colaboradores. Porque agora, cada um tinha a sua responsabilidade. Então, a responsabilidade não caía somente em cima do operário. Em relação aos processos, ele fala que em uma atividade pode existir várias técnicas, vários instrumentos, vários métodos, mas sempre tinha que ter uma mais eficiente. E aí ele entra no sistema de administração por incentivo e iniciativa, que ele fala que a direção ela tinha que oferecer algum incentivo especial para que. Ai, calma, perdi. Para que o colaborador ele possa achar um método mais eficiente. E esse método, ele geraria um baixo esforço humano combinado de um menor gasto de matéria-prima e até dos recursos humanos. E nisso tudo, ele foca muito que as tarefas devem ser muito bem planejadas para que não prejudique a saúde do colaborador. E ele chegou de conclusão que o máximo da produtividade era somente alcançada com o máximo da produção. E que os trabalhadores eles deviam tirar da cabeça que uma maior produção individual significava o desemprego de alguns, e isso não acontecia de fato. Teve uma coisa que eu também achei muito interessante dele, que ele falou que qualquer sistema de administração, ele não garante a prosperidade dos membros. Que o que vai garantir é os próprios membros da organização. Que linda, Estela! Parabéns! Muito Obrigada. bom. Foi fácil de achar coisas sobre Taylor? Ah, depois foi. Você achou na internet, livro? O que você pesquisou mais? Eu li o livro dele e eu peguei de um livro de sociologia. E teve um TCC também que eu li, tá falando. Muito bom, Estela, parabéns. Alguém quer complementar a Estela, que falou muito bem sobre Taylor? Deu para entender? Jennifer, você escreveu aí que sim? Não foi não, né? Anne colocou aí que sim. Deu para escutar a Estela, ver as qualificações de Taylor, o que ele queria, o que ele preconizava. Quem mais de Taylor pode ajudar a Estela complementando? Senão eu também. Oi, professor, posso falar? Pode, quem é? Posso falar? Maiara. Maiara, pode falar. Eu achei Só um interessante minutinho, Maiara. Gente, automaticamente fala o nome para mim, somente Taylor, que eu já estou fazendo chamada por aqui com o nome, tá bom? Maiara, pode falar. Eu achei interessante aqui também que uma das curiosidades dele é que ele, além desse problema de vista, né, que acabou ele não indo para Harvard, tem algumas teorias de que isso era por causa de estudos noturnos, e ele teve um problema físico que ele não podia ser atleta, ele não podia fazer esporte. Então, isso foi uma das coisas que contribuiu para ele começar os estudos dele. Eu achei isso muito interessante, porque começou antes dos 22 anos dele, né? Começou antes mesmo dele entrar na faculdade, e através de um problema, ele foi tentando encontrar outras formas de passar por cima disso. Maiara, realmente, muita gente coloca o lado atlético dele em xeque-mate, tá bom? Mas é uma linha de pensamento, mas excelente. Muito bom. Você leu o que dele? Eu li a respeito da bibliografia também, essa parte do começo, do início mesmo, né, da vida dele, desse problema de visão que não tem ao certo como que foi adquirido, só tem algumas teorias, mas não tem nada assim comprovado mesmo, dando certeza do real problema, mas ele recuperou. Depois eu sei que ele teve a visão dele recuperada. Ótimo, linda, parabéns. Agora para os outros que não falaram sobre Taylor.
A principal preocupação de Taylor era o aumento da eficiência na produção, o que reduziria os custos e aumentaria os lucros, possibilitando, assim, aumentar a remuneração do trabalho a partir de uma maior produtividade. Ô, professor, Oi. ele fazia isso repartindo cada um em seu trabalho, né? Quem falou? Quem está falando? Focando, o André. Vamos supor, se pusesse uma pessoa só fazendo muitas coisas, às vezes a pessoa ia cansar mais, ia ter menos, vamos supor, ia ser uma produção mais devagar, né? Então, ele pegou e dividiu para cada um fazer um setor de uma produção, e assim fazer essa produção mais rápida, porque aí cada um ia focar mais numa parte. André, ótimo. Como que é o nome desse estudo que Taylor fazia sobre a dificuldade do ser humano, de cansaço, que cada um tinha que dividir para não cansar tanto? Como que é o nome disso? Ixi, me ajuda aí, grupo. Fadiga. Ô, Renner. Mas fadiga muscular, isso mesmo. Quem falou? Foi o Carlos. Quem, gente? Carlos? É isso. Oh, tá me ouvindo, Renner? Estou perfeitamente. Então tá. Foi o que o André disse aí. Eu fiz uma pesquisa aqui também em termos de princípios dele. E aí o Taylor, ele tentava criar uma forma onde os trabalhadores conseguissem produzir o máximo que pudesse no menor tempo possível. Tá me ouvindo? Estou de boa, pode falar. Em 1903, ele lançou um livro chamado Administração das Oficinas, e ele falava que ele propunha a racionalização do trabalho por meio dos estudos do tempo, né? E ele tinha o trabalho seria para ele tinha que ser dividido entre, vamos dizer assim, cada um na sua função, também pagar, ele criou no caso aí que cada funcionário deveria receber o merecido pelo seu trabalho, cada um dentro da sua função, para não, vamos dizer assim, acumular tarefa. Também, o seu funcionário, para cada cargo, ele quis dizer que cada funcionário precisava ser apto àquele cargo. Inclusive, lançou um teste de aptidão lá, né? E também, dentro de cada setor, cada funcionário fazendo o que precisava ser feito, dividir certinho as tarefas, ia evitar o que o André quis dizer, o cansaço lá, a fadiga, né? E evitando a fadiga, cada funcionário ia, claro que ia produzir mais e melhor. Já falando a respeito dos princípios dele, ele teve seus princípios, do primeiro lá, um princípio de planejamento, que seria evitar aquele trabalho improvisado, sabe? E passar mais para um trabalho planejado para racionalizar o tempo de exercício. Vamos dizer assim, pensar para fazer o correto, né? Evitar a perda de tempo. Teve também o preparo, foi um pouco do que eu já disse, que fala sobre a aptidão,
controlar, por exemplo, o trabalho deveria ser estabilizado para cada funcionário, para que ele pudesse atingir, sabe, fazer o que foi estabelecido a ele dentro de uma meta que a empresa tinha, né? Teve também o princípio da execução, onde o funcionário ele tinha uma responsabilidade, né? Vamos dizer assim, o encarregado jogava uma responsabilidade em cima do funcionário para que o seu trabalho saísse, vamos dizer assim, se ele tivesse mais disciplina, para que o funcionário, no caso, tivesse mais disciplina naquilo que ele estava exercendo, dentro daquele cargo, né, definido. Ótimo, Carlos. Alguém quer ajudar o Carlos, complementando com alguma coisa? Carlos, muito bom o pensamento de Taylor. Alguém pode falar, junto ao Carlos, o que é o princípio da execução? Professor, eu queria ressaltar sobre o assunto da Estela. Pode falar, quem é? É a Caroline. Pode falar. A gente volta, Carlos. Eu queria ressaltar que a família queria que ele fosse advogado pelo fato do pai dele também ser. Eles queriam que fosse tipo uma... E a família toda ser. E o seu primeiro emprego foi numa empresa de fabricação de bomba, onde ele começou como técnico de mecânica operacional. E foi assim. E ele também teve uma depressão em 1873, mas depois de 2 anos ele se curou. Era isso que eu queria dizer mesmo. Ótimo, obrigado. Gente, quando for falar, fala um pouco mais alto, para todo mundo ouvir, tá bom? Gente. Professor. Oi. Eu queria falar um pouco, assim, o que mais me chamou a atenção na história de Taylor foi que muitos dos seus princípios, até hoje, é muito claro, muito recente. Um exemplo disso é o trabalho, o pagamento pelo trabalho que você executa, ou seja, por produção. Você recebe o quanto você produz. Isso ainda é muito usado hoje em dia. Isso foi um dos pontos assim, que me chamou muita atenção, porque tantos anos que já se passaram e a gente vê assim, tão claramente esses princípios sendo usados até hoje. Eduardo e na nossa vida. Isso. Você tocou num ponto bem interessante que eu quero fazer uma pergunta para quem quiser ajudar. Vocês acham que os pensamentos de Taylor são usados até hoje? Nós sabemos que Fayol porque Fayol é 80% da aplicabilidade hoje. Mas e Taylor? Taylor é usado até hoje? Sim, eu Sim. Eu acho que sim, professor. Sim. Tanto esse exemplo que eu tenho uma opinião um pouco diferente. Calma, peraí, o Eduardo está terminando. Fala o Eduardo e já começa outro. Sim, assim, tanto esse exemplo que eu acabei de falar agora, da produção que você receber através do que você produz, que isso ainda existe muito nas empresas. Inclusive, na empresa que eu trabalho, já teve esse método. A gente já trabalhou lá por produção. E também a divisão de trabalhos, que partiu dele também, que é um princípio de Taylor. Eu acho que ainda existe muito, sim. Beleza, mais um. Pode ir falando. Eu. Fecha o microfone, Eduardo, e outro liga. Um exemplo que eu dou é a mão de obra barata. Quem é? Kathleen. Mão de obra barata hoje? Mas sai da larga escala de produção, mas eles querem tipo mão de obra barata e a larga escala de produção, que é menos valorizada. Tá. Quem mais falou que sim, que pode falar? A Ingrid. Pode falar, Ingrid. Taylor acreditava que oferecendo instruções
e treinamentos, o funcionário poderia produzir mais. E hoje E é eu assim, Ingrid? Ingrid, hoje é assim? Sim, lá na minha empresa tem muito isso. A gente faz um treinamento, depois dá o feedback para o nosso coordenador, para ver o que a gente aprendeu, para ver se a gente produz mais com aquele treinamento que eles deram. A Estela está falando ali de comissão. Comissão entra aqui? Comissão? Sim, é um incentivo. Para produzir mais? Isso. Ótimo, bem pensado. Quem mais, gente? Quem estava falando? Eu acho. Eu queria falar isso. Eu queria complementar o Carlos lá, que perguntou do princípio da exceção, né? Isso! Vamos terminar isso. Que seria a administração, ela deveria se concentrar nas tarefas estratégicas e de grande importância, deixando as tarefas padronizadas e aquelas de rotina para o pessoal operacional. Ótimo, mas deu para entender, é isso mesmo. É Eu isso? quero ver uma coisinha aqui, só para fechar um pensamento aqui. Gabriel Andrade, comissão é uma faca de dois gumes, por quê? Boa noite, professor. Depende do tipo de comissão, né? Pode estar incentivando o trabalhador a trabalhar insensavelmente, pode estar explorando o horário dele de trabalhar mais, porque se ele não bateu certo a comissão que ele bateu no mês passado, pode ser que ele se esforce um pouco a mais do horário e o chefe não fale nada sobre isso, que a comissão possa ser bem menos do que a do mercado de trabalho, etc. Gabriel, você como gestor novo do futuro, né, quando você tiver sua empresa, suas lojas, sua startup, né, quando você tiver isso, como você vai proceder perante isso? Eu vou proceder perante, eu acredito que o trabalho de todos, né? Desde a mulher da limpeza, ao alto escalão, todos trabalham pelo bem da empresa, né? Por um só pensamento, né? Para chegar em um local. Então, eu acredito que pelo menos eu, fazer uma participação dos lucros para todo mundo, né? Desde a pessoa que contribuiu mais ou menos, eu quero fazer uma contribuição para todos. Acho que é só uma forma de incentivo do funcionário se sentir parte da empresa. Legal, Gabriel. Alguém mais quer complementar, gente? Tá, então agora, olha aqui, ó. Só para Taylor, hein? Só para Taylor, presta atenção. Ô, Rena. Oi. Eu tenho 2 pontos a respeito de produtividade. O primeiro é que eu acho que depende de cada empresa, o que cada empresa produz. Por exemplo, no ramo, por exemplo, da minha região aqui, que é a cana-de-açúcar, ela, vamos supor, a empresa contrata um funcionário para, sei lá, trabalhar na colhedora. E até surgiu esse pensamento do patrão de pagar uma produtividade em cima do que o funcionário fizesse. Além, é claro, do seu salário, né? E com isso, surgiu muito quebras de maquinário, vamos dizer assim, devido ao funcionário estar esforçando, além do necessário, para, vamos dizer, ganhar mais. Aí acabou cortando isso, entendeu? Entendi. Então, eu creio que, assim, depende do que, vamos supor, se é uma fábrica, se o modo de trabalho, o patrão está vendo que o funcionário está ali naquele local e ele consegue fazer mais com determinada máquina, ou seja, algo do tipo. Em relação a outros tipos de área, eu acho que não cabe a toda empresa fazer isso, porque às vezes o patrão quer pagar uma comissão, vamos dizer, por produtividade, ele produzir mais, ganhar mais um pouco. Com essa produção a mais, ele vai, às vezes, forçar o maquinário e com isso vai ter quebra. A quebra não compensa, às vezes o patrão está, vamos dizer, fazer o conserto e pagar ele, vai sair mais caro. Então, compensa que, às vezes, ter um salário base
entendeu? Para todo mundo e cada um trabalhar dentro, e com o gerente, vamos supor, mais em cima, para não entrar aquele caso lá da vadiagem lá, já é outro caso, mas para não entrar naquele caso, tem um patrão de cima para evitar de pagar essa produtividade e ter uma produção boa. Entendi. Boas colocações, Carlos, pertinentes da Taylor e a nossa época moderna. Parabéns. E alguém falou aí, eu não vi, passou um comentário aí, mas ninguém procurou a saber por que, já que então produzia-se mais e era tão bom a produção assim, por que deu errado essa teoria? Quais são as críticas sobre ela? Por que ela não deu certo? Por que ela não continuou até hoje, já que Taylor foi o primeiro? A teoria de Taylor foi muito criticada. Quem está falando? Maria Isabela. Ótimo, Maria Isabela, pode falar. Foi criticada, mas por quê? A teoria da administração científica, ela foi criticamente chamada como teoria da máquina. Teve vários pontos negativos e o porquê de ter esse nome. Mas uma das principais é porque a teoria ela não considerava o lado social e humano do trabalhador. O homem ele trabalhava como uma máquina. Então, na sua opinião, nesse caminho, né? Na sua opinião, Maria Isabela, por que não deu certo essa teoria? Na minha opinião, não deu certo justamente pelo que diz. Porque o homem, ele trabalhava mais... como eu vou dizer? Ele trabalhava mais por um período muito grande e uma recompensa muito pouca. Então, eu acredito que é por isso que não deu certo. Porque as próximas teorias foram melhores. Tá bom, Gabriel vai te complementar. Vai aí, Gabriel e Estela. Professor, eu queria falar assim, mais ou menos de uma crítica, né, que até acontece hoje em dia, que é a superespecialização do operário, né? Isso. Que acontece. O trabalhador deixa de ter iniciativa, né? Ele só está ali para executar a tarefa que já foi passado como regra, que ele tem que fazer aquilo daquela forma e daquela forma, e não tem como mudar aquilo, né? Ele deixa de ser... ele é mais uma peça do que um participante, né? Ele está ali só para executar o que foi falado e pronto, acabou. Né? Perfeito, Gabriel, muito bom. E a Estela pediu também, quer completar? Quero. Pode falar. Bom, dando continuidade ao que os meninos falou, como o Gabriel falou, ele era visto como uma peça. Então, como ele não tinha muita qualificação naquele período, que era mais imigrantes e camponeses, era mais fácil a alienação do trabalhador. Então, ele foi muito criticado por pensadores, por políticos, porque o Taylor não levava os aspectos psicológicos do trabalhador em conta. E também ele colocava as relações sociais como administração, e administração é mais que isso. E também os ganhos da produtividade não refletiam no salário do trabalhador, porque a produtividade aumentou, acho que foi em 300%, e o salário do trabalhador ele aumentou só em 90%, então ficou meio contraditório. E ficou meio estranho, porque a gerência era vista como um ser pensante, e o trabalhador era visto mais como um ser não pensante. Então, a obrigação dele era obedecer à gerência, e a gerência mandar. E também ele abordou, assim, ele limitou o campo mais só para a produção, pelo campo da produção, e não levou em conta as demais áreas. E também isso acabou, pela perda de autonomia dos trabalhadores, acabou por desmotivar eles e ficou difícil de manter eles na organização. Aí eu acho que é só. Excelente. Nossa, estou bem feliz com o grupo de pessoas aqui. Posso acrescentar, professor? Quer falar? Pode. Pode falar. Pode falar? Pode, May, depois da outra pessoa. Tá. Eu queria falar, professor, que referente a essas críticas, eu comparei bastante com o filme Tempos Modernos.
por conta de, no começo, eu não sei quem assistiu, mas assim, passa os animais, né, entrando no pasto, e depois os funcionários, colaboradores entrando nas usinas, né? Então, assim, teve uma certa desumanização dos colaboradores. E isso sem contar também que esses movimentos repetitivos devem ter gerado muito problema de saúde também. Muito bom, Meia, isso mesmo, gerou sim. E o filme já demonstra isso. Gostei da sua visão do filme, tá bom? Quem quer completar, Meia? A Maria Isabel. Pode falar, Maria. Eu queria complementar, mas com outra crítica. Por que a teoria da administração não foi muito bem aceita? Porque, segundo as pesquisas e estudos, ela foi baseada somente em conhecimento empírico. Não teve muita fixação na parte científica mesmo, foi mais do conhecimento empírico. Não foi comprovada ou provada. Isso que é empírico, linda. Parabéns. Eu ia te perguntar. Taylor pesquisou, foi nas lojas, foi nas empresas, nas indústrias e escreveu o livro dele, mas não estava comprovado, era só a visão dele. Isso mesmo, tá bom? Vamos lá, para a gente finalizar algumas coisas sobre Taylor. Primeiramente, alguém quer falar ainda? Kathleen. Então, vamos lá, porque eu vou fechar Taylor 19h45. Pode fechar, e aí eu vou começar forte. Eu vi também que Taylor criticava a administração iniciativa, porque ele achava que, através do que as pessoas, os trabalhadores deles diziam, ele achava que ele se tornaria dependente dos seus trabalhadores. Aí ele achava que, por isso que ele era contra dessas ideias da administração incentiva. Excelente, isso mesmo. Era o jeito que Taylor fazia as coisas. Quem mais? Alguém mais? Agora eu quero todo mundo de Taylor. Todo mundo que está aí no grupo, tá bom? Eu vou ler um parágrafo e vocês vão complementar para mim se está certo, se está errado, a visão de vocês. Primeiro coloca ali no chatzinho e depois, se alguém quiser falar por que está errado ou por que está certo, pode se pronunciar. Somente a equipe de Taylor, tá bom? Valendo, eu vou começar a falar. Uma das maiores contribuições de Frederick Taylor para a teoria clássica foi o desenvolvimento do conceito dos pilares de gestão: planejar, organizar, dirigir e controlar, bem como deixou um legado de uma unidade de direção, autoridade e uma cadeia escalar para ser seguida. Isso que eu acabei de ler, tá certo, tá errado, vocês concordam ou discordam? Valendo, para a equipe de Taylor. Stella, como que você está em cima do muro? Caroline, tá certo por quê? Como aí? Vamos explicando, gente. Maria Isabela, você concorda por quê? Vou ler de novo. Uma das contribuições de Taylor para a teoria clássica foi o desenvolvimento do conceito de planejar, organizar, dirigir e controlar, fundamentado nos princípios deixados de unidade de direção, descentralização, autoridade e cadeia escalar. Darlan do céu, me explica isso aí. Vamos lá. Antes que eu vou ficar doido.
Agora eu quero o Darlan. Vamos lá, Darlan aparece do nada e me explica isso aí, por favor. Olá, Reni. Tudo bem? Bom, é que eu escrevi errado, era contribuir. Ele contribuiu. Tá bom, sobre mas a aqui teoria, eu né? afirmei aqui. Não. Então, se você tiver afirmado, essa teoria, no caso, está errada, porque ele contribuiu. Quem teve essa iniciativa foi Fayol. Ele só Então por que contribuiu está para a todo mundo colocando sim que concorda? Eu que escrevi errado aqui. Então, eu vou ler de novo e toda a equipe de Taylor que respondeu sim vai prestar atenção ou vai abrir esse microfone e me explicar, tá bom? Uma das contribuições de Taylor para a teoria da clássica foi o desenvolvimento do conceito do POS, do planejar, organizar, dirigir e controlar, fundamentado pelos princípios de unidade de comando, unidade de direção, descentralização, autoridade e cadeia escalar. Quem que fez isso, gente? Foi Taylor? Fayol. Então, por que todo mundo falou sim? Vamos de novo, hein? Outra. Cuidado, Darlan me justificou que escreveu errado. Tudo bem, eu vou acreditar. Mas os outros não tinham motivo para isso. Mais uma, vamos lá. Atualmente, não, já falei essa. A premissa da administração científica de que a melhoria da eficiência do trabalhador provoca a melhoria de todo o sistema input, processamento e output é verdade, é verídica, foi preconizada por Frederick Taylor. Comenta para mim. Renner surtando, não, já surtei, porque com essa pegadinha simplesinha. Professor, pode falar? Pode. Não foi o Taylor que criou, mas sim, é comprovado que esses outros fatores dão uma evolução melhor numa empresa, mas não foi o Taylor. Taylor começou o processo, né, do estudo da eficiência e eficácia, e ele começou a entender que se a pessoa era especialista, ia produzir mais, não era? Se a pessoa não desperdiçasse tanta coisa, tivesse mais foco, ele viu que tinha muita vadiagem sistemática. Então, se as pessoas dessem mais foco, iriam trabalhar e, consequentemente, iria produzir mais. Tudo bem? Certo. O que mais, gente? Entendeu? Vamos lá. Por que para Taylor? Agora pergunta aberta, abrindo os microfones, quem quiser. Por que para Taylor a divisão do trabalho era algo importante? Qualquer pessoa pode responder ou só de Taylor? É só de Taylor. Tá, desculpa. Tá bom. Ô, Renner. Oi, quem é? Carlos. Pode falar. Eu creio que cada um no seu, vamos dizer assim, fazendo a sua tarefa, essa divisão de trabalho aí, cada um fazendo o seu, não ia ter, vamos dizer, a mistura de funções ali dentro de uma só. Também não ia ter a fadiga de cada funcionário, que ia estar exercendo aquela função, dedicando aquela função, só aquela função que entra na divisão do trabalho, ele produziria mais,
a dedicação seria melhor, ia ter mais disciplina dentro, né, ele fazendo só o seu. Eu creio que, para mim, é isso. Para otimizar a produção, ótimo. Quem quer falar? Sou eu. Tem? Yuri. Pode falar. No caso ali também para poder ter uma agilidade maior no serviço, né, e também assim, ele está treinado ali, né, a fazer aquilo, treinado a ter o hábito de fazer só aquilo, né, aí fazer bem mais rápido. Fazer mais rápido, com mais foco, produzindo mais. Divisão do trabalho, é isso mesmo. Me conta uma coisa. Oi. Eu acho que também é porque a divisão do trabalho existe e ele poderia escolher pessoas que fizessem melhor uma função do que outras. Uma pessoa poderia ser mais rápida para fazer uma coisa e outra pessoa poderia ser mais forte para fazer outro tipo de serviço. Eu acho que ele conseguiria selecionar as pessoas na sua área, vamos dizer assim, com o seu talento. Acho que é isso. Excelente. Cada um. As suas colocações, as do André. André, por que você não abriu o microfone? Ô, Heller, pertinente o que você falou, tá? Eu acho isso, tipo, muito pertinente, essa coisa que estava sobre repartir cada área, porque, vamos supor, eu vou prestar um serviço em algum lugar. Se eu for eletricista, for encanador, beleza. Eu posso fazer tudo, mas só que nem tudo eu vou ser o melhor, entendeu? Às vezes você pôr um melhor naquela área é melhor do que você pôr uma função para muitas funções para um só, entendeu? Ótimo. Eu acho que ele pensava era nisso. Eu li aqui no chatzinho a sua colocação, ótimo. Isso. Só um minuto agora, eu quero falar agora com a Andressa Tavares. Cadê a Andressa? Andressa Tavares, cadê ela? Andressa escreveu assim, ó, Renner, não sei os outros alunos, mas eu que sou de outro grupo, não estou entendendo quase nada. Pergunta básica, os outros alunos agora que não é Taylor, está entendendo alguma coisa a mais sobre Taylor? Eu acabei, porque eu estava respondendo pelo site. Eu não estou entendendo muita coisa, porque o som dá muita interferência quando tem muita gente falando. Aí parece que o pessoal fala muito rápido, muita crítica ao mesmo tempo e não dá para entender, tipo, não dá para ter um segmento. Eu, pelo menos, não estou entendendo muita coisa dos outros grupos, não. Tá, mas você estudou o seu grupo, né? Qual que era o seu grupo? O meu é de Ford. Tá, é o próximo. Aqui era para complementar o seu estudo sobre Taylor. Né? Então, eu estou avaliando o grupo aqui. Alô? Tem gente com o microfone aberto. Caroline Anastácia. Aqui, Andressa, eu estou complementando o seu estudo. Se não está agregando para você, a gente vai tentar mudar, depois eu dou uma aula complementar, gravo aula, que era só para te ajudar nos seus estudos, tá bom? Mas se está ruim o som, eu quero ouvir de outras pessoas também. Tá ruim, gente? A gente vai ter que melhorar, tá entendendo? Beleza, então tá. A gente vai complementando aí, tá? Vai complementando o que vocês já vão estudando. Alguém mais quer finalizar, Taylor, com alguma colocação, algo final, alguma curiosidade que não foi falada? Fora o que a gente já viu nas aulas, aqui era outra coisa. Estela, pode finalizar, Estela, porque eu vou finalizar Taylor e vou começar Ford. Caroline, ele morreu de pneumonia, tadinho, né? Ainda bem que não foi de corona, né? Quem mais? Eu achei que ele conseguiu fazer um trabalho que antes era
400 a 600 homens, ele conseguiu fazer o mesmo trabalho com 140 homens. E que isso economizou 78 mil dólares no ano. E também, eu achei que ele aprendeu contabilidade, porque ele falava que todo homem tinha que fazer uma coisa que desagradava ele. E para ele era contabilidade. Ele falou isso mesmo, era uma das fases célebres dele. Muito bom. Gabriel, você não vai morrer de saudade, porque a gente vai voltar agora mesmo, tá bom? Fica tranquilo, a gente já está voltando. Um dia depois do aniversário de 59. Nossa, estão longe. A gente já está voltando. E me conta uma coisa, então, eu vou chamar aqui as pessoas de Taylor, só para confirmar se elas estão aqui. Eu vou fazer a chamada no final da aula, para ver quem fugiu. Não é para Taylor sair correndo aqui agora, não. Além de aparecer aqui, ó, no final da aula, eu quero ver quem saiu. A Estela era de Taylor, falou muito bem. Maiara era de Taylor. O André era de Taylor. Carlos Brito Taylor. Catherine Eduarda. Caroline Anastácia. Eduardo Ribeiro. Lucas Donai. Catherine Eduarda. Ingrid Costa. Jennifer Lima. Gabriel Andrade. Wellington. Jeane. Maria Isabela. May, Yuri. Teve alguém aqui dentro de Taylor que eu não falei o nome? Tem alguém de Taylor aqui dentro da sala que eu não falei o nome? Ótimo, beleza. Deixa eu ver. Não, eu vou dar o ponto para quem falou, para quem estava aqui. Deixa eu ver. Estela está no hospital Brenner. Brenner, tudo bem. O Brenner mandou um e-mail para a direção, verdade. Só, beleza. Ok, então. Então, agora, 19h55, a gente vai começar Ford. Taylor, parabéns. Adorei as colocações, as pesquisas, o jeito de falar. Para mim ficou claro, algumas pessoas se dedicaram, estudaram, viram curiosidade, muito bom, tá bom? E agora a gente vai começar Ford. Vamos ver. Turma, peraí, só um pouquinho. Turma de segunda. No final ainda tem pergunta para todo mundo, hein? Tô vendo aqui, ó, um ou outro saindo ali da sala. Tô tranquilo, não tô falando nada. Vamos lá, então. Ford. Vamos começar. Ford, alguém quer começar a falar? Uma curiosidade, alguma coisa diferente? Renner. Fala o nome. Matheus. Pode falar. Tá dando pra ouvir, né? Tô perfeitamente. Eu vou começar falando um pouco da história dele, né? Que, como a Estela falou no começo, o Taylor, ele não chegou aí para a faculdade, né? Se eu não me engano, acho que ele foi, mas voltou, não lembro. Diferente de Taylor, Ford, ele foi para a faculdade, ele se formou em engenharia, ele estudou engenharia, e ele chegou, quando ele entrou numa empresa chamada Edilson Illuminating Company, alguma coisa mais ou menos assim, ele chegou até ser engenheiro-chefe dentro dessa empresa. Então é um cargo bem elevado dentro de uma empresa. Ele mostra que, na história dele, a experiência dele com Ford veio com o pai, que ele começou na fazenda do pai, onde trabalhava dando manutenção em motores em geral. Motores de máquinas, essas coisas de indústria. E com 16 anos ele perdeu a mãe, né? Ele perdeu a mãe dele e depois disso ele se mudou para Detroit, onde ele realmente trabalhou numa oficina mecânica. Aí nisso que foi que deu pontapé na carreira dele, como o Ford, né? Depois, quando ele chegou a ser esse cargo de engenheiro-chefe, ele saiu da empresa e meio que montou sua própria oficina, né? Uma oficinazinha bem básica, mas foi de lá que saiu meio que o primeiro protótipo de um carro dele. E muita gente, no caso como eu estudei Ford, eu estudei bastante em sites, e peguei, eu acho que naqueles sites que pessoas mesmo, historiadores mesmo criam, muita gente acha que o primeiro carro do Ford foi o modelo T, que é aquele carro bem bonitinho, bem antigão, bem conhecido mesmo.
Só que o primeiro modelo de carro dele foi um Ford A, um carro antigo, mas que na época era um carro que tinha até um design bem bonito. Porque hoje em dia muitos carros atualmente estão pegando o modelo desses antigos para construir o seu próprio carro. Então mostrou que o cara falou que a Chevrolet, a Toyota e a Volkswagen estão pegando modelos antigos do carro do Ford para construir designs inovadores hoje em dia. Falou também um site aqui que eu peguei que o Ford ele vendeu o primeiro carro dele, o modelo A, por $850, que naquela época era muito dinheiro. Hoje em dia, se R$850 já é um pouquinho de dinheiro para a gente, né? Imagina quase 50 anos atrás ou mais, né? Então, naquela época, quem mesmo queria ter um carro era só os magnatas da época, os donos de empresas, os caras fudidos de rico. Essa foi uma curiosidade que eu peguei dele. O Matheus já trouxe uma curiosidade que eu vou esperar um pouco mais para ver se alguém vai aprofundar nela, né? Que é a divergência de linha de Ford, né? Um pouco sobre o modelo A, o outro sobre o modelo T, mas eu vou esperar um pouquinho. O fato é que Ford é um poço de incógnitas, tem muita coisa divergente sobre ele, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos só escutar mais gente. Mais alguém? Obrigado, Matheus. Nada. Professor. Pode falar. Guilherme, boa noite a todos. Guilherme Sarkis? Ele. Pode falar. Professor, queria dar andamento na explicação do Matheus, já partindo para o lado profissional do Ford, que ele contribuiu com o que a gente vê hoje. A principal característica que o Ford trouxe na época e que ainda tem efeito positivo até hoje, como todo mundo sabe, é a linha de produção, a esteira. Hoje em dia ainda você vê fábricas que o funcionário está numa linha de produção e ele tem que se deslocar para buscar matéria-prima, para buscar partes de algum objeto para ele dar andamento. Isso tudo gasta tempo, isso tudo vai gerando um acúmulo de gargalos no decorrer da produção. Então, com a esteira, as coisas ficam mais simples e mais fácil de ocorrer no dia a dia de uma indústria. E, com certeza, o funcionário estando lá, vendo que o parafuso que ele precisa apertar está vindo numa esteira, está vindo numa continuidade, numa padronização, que é algo que o Ford busca bastante. Isso tudo contribui para a produção e para a indústria como um todo. Com um dos objetivos do Ford, além da padronização e da divisão especializada, que ele pegou o que o Taylor criou e sugeriu e pôs em prática de uma forma adaptável ao entendimento dele, e com isso tudo ele viu que, possibilitando uma automação dentro da fábrica, no final das contas, para o funcionário era muito vantajoso ele ter uma esteira que trouxesse a matéria que ele precisaria arrumar, apertar o parafuso e dar procedimento. Uma coisa muito importante também com a padronização é o quê? No que eu estudei, um exemplo que eu achei muito importante é assim: o Ford preocupava em fazer, por exemplo, uma peça preta, mas ele queria fazer muitas peças pretas, muitas peças com mesmos detalhes, ganhando tempo, padronizando. Tanto é que ele também é conhecido, já mais na parte do declínio dele, pelo excesso de estoque que ele montou. Isso é uma das coisas que começou a atrapalhar um pouco, que ele não queria saber a demanda do mercado, ele queria produzir carro e deixando o carro guardado. Isso tudo foi gerando um excesso de estoque de carro. Mas na questão de inovação eu destaco tanto a padronização quanto a linha de produção, que ele agilizou, contribuiu para o rendimento, que isso tudo gera mais lucro para a empresa, gera mais produção, o funcionário é mais bem remunerado.
E isso tudo, principalmente para a economia do local, vai gerando uma melhora muito grande. Eu acho que essas são as principais características que a gente pode ressaltar do Ford. Que bom, Guilherme, parabéns, bem profundo o seu estudo, gostei, tá? Obrigado. A gente vai comentar mais, porque o Jean quer te complementar. Vai lá, Jean, bora. Professor, um dos pontos que eu achei bem interessante, que eu vi sobre o documentário, foi o tipo de estratégia que ele utilizou. Ele produzia a sua própria matéria-prima, do parafuso até a borracha. Também, deixa eu ver aqui. Eu acho esses pontos estratégicos bem interessantes, porque ele também colocou várias distribuições de motores, de carro, entendeu? Para ajudar na facilitação, entendeu? Na compra ali. Mas na parte de deslocamento, entendeu? Entendi. Quem mais quer completar? Isabelle. Isabelle? Isso. Pode falar. Queria falar algumas características também, né? Além, o Guilherme também falou sobre a esteira. Ele especializou pessoas, por exemplo, o trabalho foi dividido. A pessoa sabia fazer só aquele tipo de atividade. E era um tipo de atividade repetitiva e contínua. E ele queria produzir intensamente e economicamente. Ele também implementou a carga horária de 8 horas e aumentou o dobro do salário, que, se eu não me lembro, na época era $2,5, ele aumentou para 5. E ele implementou também o manual do proprietário, que ele podia ter noção do que era o que significava cada peça e pequenos reparos que ele poderia estar fazendo. É só isso, por enquanto. Isabela, pediram para você falar mais alto, mas a Isabela achou uma curiosidade super legal. Ele implementou os manuais, né, Isabela? Manual do proprietário, manual do carro, manual de como proceder. E hoje em dia a gente é refém de muitos manuais. Então, uma boa curiosidade. Parabéns. Quem mais quer complementar? Forte. Está muito baixo. Eu, professor Enio. Boa noite. Vitor. Pode falar, Vitor Clay. Igual o Matheus falou aí no começo aí, sobre o primeiro modelo de carro, né? Que você falou que queria se aprofundar mais nesse assunto. Porque é uma controvérsia. Como eu disse achei. O amigo Gabriel, é uma controvérsia ambulante. Eu achei muita coisa, cara. Tipo assim, no que eu achei, o primeiro motor que ele fez, vamos dizer assim, foi criado junto a ele e junto com a sua mulher, criou ele, né? Na pia da casa dele, eu acho, uma história assim, mais ou menos. E o primeiro automóvel que ele criou foi um quadriciclo, não foi um carro, vamos dizer assim. Depois que ele foi criar o modelo, né, que foi chamado de T, e ele era só pintado de uma cor que os rapazes aí, não sei se o Jean falou, da cor preta. Preta. Isso, porque ela secava mais fácil, mais rápido. Por isso que ele produziu só carro da cor preta no começo. Achei esse comentário aí, Jean, na pia, velho, você acredita? Mas foi na pesquisa que eu fiz, né? Gabriel, você quer fazer uma colocação? Você pediu ou não, Gabriel? Foi o que eu disse aí, a hora que eu falei que ele era um controvérsia ambulante, né? Pesquisando um pouco sobre ele aqui. Eu vi que durante a guerra ele se dizia pacifista, né? E saiu em missões de paz e tal. Mas era simpatizante do nazismo, né? E cristão. Simpatizante do nazista e cristão, e foi condecorado até com a cruz. Então, assim, é só para dar uma ideia que ele realmente era uma controvérsia ambulante. Existe uma linha muito tênue sobre o Fordismo, né? O período de Ford, né? Ele queria ao mesmo tempo que ele tinha uma preocupação com a racionalização da produção, ele também queria ganhar muito. Então, ao mesmo tempo que ele queria a especialidade de uma pessoa, ele não preocupava com o ser humano. Então, existe realmente muitas controvérsias. Só que eu achei que tem pouca gente falando sobre Ford. Quem mais pesquisou Ford? Eu. Pode falar. Eu vi aqui também que na hora que ele
buscava acelerar a linha de montagem, ele conseguiu fazer o Ford ficar pronto em 15 segundos. E Natália, repete, por favor, Natália. assim, na hora que ele conseguiu produzir o modelo T, aí ele como que eu vou supor, ele escolhia entre fazer o modelo T ou o Ford Bigode. Aí ele buscava acelerar a sua linha de montagem. E com essa linha de montagem que ele buscou acelerar, o Ford ficava pronto em 15 segundos. Aí, para acelerar mais a produção, ele eliminou os intermediários, adquiriu florestas, minas de ferro de carvão, ferrovias e até a frota de navios. Aí, em 1928, ele empregava mais de 200 mil operários para fabricar mais de 6 mil carros por dia, além de caminhão, trator e ônibus. Natália Bagini, ótimo. O som ficou um pouquinho ruim, mas deu para entender, tá? A colocação do carro, do tempo do carro, né? A preocupação de Ford, deu para entender um pouquinho. Obrigada. Professor. Oi. Vitor, falar de novo. Alguém vai falar? Vitor está falando. Não, se quiser complementar, pode. Eu ia falar um pouco das críticas sobre o Fordismo, mas se quiser complementar aí, pode complementar, Andressa. Andressa? Você prefere falar antes ou depois? Falo depois. Tá bom. Tem um paralelo entre o Taylorismo e o Fordismo, porque os dois enfatizaram muito no princípio da fabricação nas empresas. E eu vou falar um pouco da diferença entre os dois, que quase não houve nenhuma. Tanto na produção, os dois produziam em massa, que eram produtos muito homogêneos. O ritmo de trabalho dos dois era baseado no rendimento, só que o rendimento de Taylor foi um rendimento individual, e o Ford complementou isso quando ele implementou a esteira rolante nas empresas. A economia dos dois era em larga escala, o estoque era uma manutenção de grandes estoques, desnecessário, mas os dois faziam a mesma coisa. O objetivo da produção era voltado para recursos. O controle de qualidade, eles eram feitos no final da linha de montagem e não durante o processo. As tarefas dos dois era realizada em uma única tarefa. A autonomia do trabalho era a subordinação levemente atenuada. O espaço de trabalho era uma divisão espacial. As ideias dos dois eram o estado de bem-estar social e as demandas eram coletivas. E o poder dos dois era estados e sindicatos detêm o poder. Isso tudo só foi começar a mudar quando o toyotismo surgiu, só que eu acho que eu não vou entrar muito nisso. Por enquanto, vou deixar os meninos falarem mais um pouco. Cadê o Vitor? Sim, eu entendi. Melhor não entrar nesse aspecto agora. Vamos ver se eu tô aqui. Igual o professor Renner. Pode falar. Comentando aí ela falou sobre as esteiras, né? Vou falar um pouco sobre as críticas que surgiu nisso, né? No caso, o trabalhador, no caso, ele era obrigado a se adequar ao trabalho. Se produzia muito, ele tinha que produzir muito. E o trabalho repetitivo desgastava muito eles, né? E isso surgiu muita reclamação. Entendi. E quem mais? Professor. Pode falar. Queria só fazer... É o Guilherme. Gui, pode falar. Eu queria só fazer um comentário de uma curiosidade, um fato que eu achei interessante e pertinente ao Ford. Depois que ele introduziu todo o fluxo e toda a prática da teoria que ele estudou, houve uma redução de 88% do esforço do funcionário com a montagem do veículo, de 750 minutos para 93 minutos, de 1913 para 1914. Excelente, Guilherme, muito bom. E a gente sabe que quando a gente economiza tempo, mas mantém ou melhora a produtividade de um funcionário, a empresa tende a ganhar mais com isso.
Então, agora, comentem para mim, o pessoal de Ford, alguns pontos que eu vou perguntando de uma maneira relevante. A especialização da mão de obra para a Ford era algo essencial que vinha de encontro à produtividade da esteira. Renner, repete de novo, que eu não entendi muito bem. A produtividade, a especialidade do pessoal, da mão de obra, era algo importante que vinha de encontro ao nível de produtividade da esteira. Matheus aqui falando. Pelo que eu li sobre ele, eu acredito que não, porque no processo da esteira, cada funcionário fazia um movimento repetido. Então, vamos supor, se eu tivesse que apenas apertar o parafuso, eu ia fazer apenas apertar o parafuso. Para frente da esteira, lá para frente, os outros funcionários, eu não saberia o que cada funcionário está fazendo. Então, eu acredito que a especialização da mão de obra em si, acredito que não é um fator primordial, não. Alguém discorda? Matheus, vamos pensar assim, ó. Quanto mais a pessoa for especialista, mais rápido ela produz. Se ela produz mais rápido, mais produto acabado eu tenho para vender. Este era um pensamento de Ford, não era, não? Sim, não. Aqui eu confundi a pergunta, desculpa. No caso, o que eu quis dizer é que se a pessoa era especialista em fazer aquilo, ela ia trabalhar apenas naquilo. As outras funções, ela deixaria para outras pessoas especializadas trabalhar na outra função. Quando eu li a questão, eu quis dizer que, para a Ford, existe uma relação entre a pessoa ser especialista e o nível de produtividade que ela vai desenvolver. Tá bom? Isso, aí, então, nesse caso é que eu confundi a pergunta, desculpa. Aí, nesse caso, então, eu acredito que está correto. Porque se o cara for especialista, ele vai produzir melhor e mais rápido. Isso, mais rápido. Para o pessoal de Ford, quem quiser também. Hoje em dia, na modernidade, existe ainda a importância dos 3 princípios de Ford? Sem dúvida, professor. Eu em qual acredito sentido? Dos 3 princípios, se for o que eu estou entendendo, é intensificação, economia e produtividade. Isso, Gui. Eu acredito que um é a consequência do outro. Se você não segue o primeiro, você não vai conseguir seguir o segundo e nem o terceiro. Então, eu acho sim que os 3 tópicos que o Ford pregou, eu acho que uma empresa precisa seguir para se manter e para ter sucesso. Como a intensificação, o just-in-time, ele reduzir o tempo, ele fazer de uma forma mais breve, mantendo a mesma qualidade. A economia visando manter um estoque equilibrado com suas vendas, a qualidade dos seus produtos. E a produtividade, igual já foi citado várias vezes, extrair o máximo de mão de obra de cada funcionário. Isso mesmo. Complementando o Guilherme. Curiosidade, quer completar? Alô? Complementando o Guilherme também, os 3 princípios de Ford ainda são muito usados até hoje. Como, por exemplo, em fast foods, os 3 têm que ser usados o tempo inteiro para ter o lucro que eles querem alcançar. Então, tipo, por mais que seja uma coisa que foi feita há muitos anos atrás, é muito recente e importante hoje, que não tem como ficar sem. Eles são essenciais para qualquer negócio. Ok. Então, antes da Estela complementar, que a Estela já é de Ford. Para o pessoal de Ford realmente existem uma linha de bagagem sobre ele que ainda é considerada apócrifa
ou seja, não é comprovada. Então, a questão do carro, a questão do jeito, do perfil de liderança de Ford, né? Então, tudo isso a gente precisa de ler mais, entender e acreditar naquilo que a gente consegue buscar de bom para as nossas organizações. Por quê? Porque muito se falou de Ford, mas pouco se comprovou. Bem como o carro que a gente adota na administração é o modelo T, porque o modelo A não foi comprovado. O modelo T já foi vendido para todo mundo, né? O fato de ele testar um motor de um quadriciclo na pia, em alguns lugares foi fábula, para outros, né, não se conseguiu essa história de uma maneira digna para ser publicada, publicizada. Então, tem muito site que faz um monte de colocações sobre Ford. No entanto, muitas não são verdadeiras e idôneas. Existe somente uma linha que fala sobre os 3 princípios, a linha de montagem, que é o que é mais importante e que não muda na nossa modernidade. Estela, quer falar um pouquinho? Estela já é de fora, e aí eu volto para o grupo. Eu tinha achado uma curiosidade de Taylor Ford, que foi que depois dos dois, começou a surgir um marketing e aumentar o consumo. Aí... pode falar. Não pode falar. Ford foi o primeiro marqueteiro. Eu não, se vocês não foram para essa linha, eu não ia falar muito dela, não, mas ótimo. Pode falar. Só isso, Estela? Mesmo. Então tá. Ford foi o primeiro marqueteiro. Além de ele obrigar os funcionários, ele era muito inteligente no quesito comercial, ele fazia vendas, ele era persuasivo. O estilo de liderança dele, embora seja uma incógnita, é um dos mais estudados, é um perfil que demonstra muita liderança acerca de persuasão, poder. Muito inteligente e interessante, tá bom? Renan, resultado do Fordismo foi a redução de custo, queda de preço nos carros, uma maior eficiência, melhores produtos e preços mais acessíveis a todos. Isso mesmo, Renan. Isso foi o preconizado por ele. Lucas, em mostrar a imagem da empresa, ele se preocupava nisso, era isso? Gabriel, Ford queria melhorar de vida para os funcionários, mas fazia com que eles executassem movimentos repetitivos e cansativos na linha de montagem. Ô, Rena. Oi. Eu sou do grupo lá de Taylor, mas tivesse como você dar uma acrescentada a cada comentário de cada aluno aí do grupo de Ford, só para a gente ter umas ideias aqui. Na verdade, para sobrar um tempinho de um aluno para outro aí, para a gente tirar umas anotações. Ô, Carlos, eu não te entendi o que você queria mesmo. Repete para mim. Então, entre um intervalo de um aluno do grupo Ford para outro aluno, quando um aluno terminar de falar, você dá, tipo, acrescentar alguma coisa, ou só para a gente pegar mais alguma coisa para anotar aqui no papel, porque a gente, como é de outro grupo, o estudo acabou sendo pouco. Entendi. Mas eu já estou falando isso. Cada um. Todos esses que estão comentando aqui, eles estão comentando de Ford. O Gabriel, a Estela, que era de Taylor, né? Todos eles estão falando um pouquinho sobre Ford, mas não tem problema não. Eu vou mudando isso, tá bom? Andressa, eu queria saber um pouco por qual motivo a palavra dele era considerada lei. Eu acho isso na minha pesquisa, mas não achei o motivo. Então, Andressa, Ford, ele era muito persuasivo. Era por isso. Então, existe um estudo que preconizava, né, que o estilo de liderança dele era autoritário. E aí, não tinha como ele ser tão autoritário se ele não envolvesse as pessoas. Ele está antecipando a escola clássica a um estudo de pessoas, de relações pessoais, que é uma das teorias que a gente vai estudar.
Então, acontecia muito isso. As pessoas falavam que ele falava e era lei. Não, não era isso. É porque era o jeito, a persuasão que ele tinha para com as pessoas. Ele tinha muito tino comercial e ele conseguia muito fazer com que as pessoas comprassem, investissem, desenvolvessem aquilo que ele queria. E aí ele ficou com essa fama, né, de ser muito autoritário, autocrático, mandão. Então, foi nesse sentido, tá bom? Catiúce, o maior legado de Ford foi a mecanização da produção e a padronização dos processos e produtos. O maior legado de Ford, em qualquer área de estudo que a gente vai ver, dos concursos, vai ser a linha de montagem, a produção em massa. Só que ele deixou 3 princípios que o Guilherme muito bem descreveu: produtividade, economicidade e intensificação, que até hoje são usados e rodados em nossas organizações, tá bom? Isabelle quer falar de uma curiosidade que ela achou. Pode falar, Isabelle. Vamos que eu vou fechar a Ford. Eu achei uma curiosidade interessante que o modelo de carro dele, o T, ele foi o que tornou padrão nos maiores territórios do mundo a direção ser do lado esquerdo. A direção o quê? Do lado esquerdo. Tipo na Inglaterra? Não, na Inglaterra é do outro lado. Direito. Isso. E ele fez do lado esquerdo, ele que começou? Foi ele que começou, foi uma padronização a partir do modelo que ele criou. Então a direção comum veio da produção do carro T, é isso? Não, eu li que foi a partir do modelo T que tornou a padronização da direção desse lado. Em grande parte do mundo, não é em todos os territórios, óbvio. Entendi, tá bom, tudo bem, tem isso mesmo. Né? Dentro do carro T, ele começou a lançar algumas modas, vamos dizer assim, e uma delas foi a direção mesmo, tá? Mas isso em alguns lugares, não em todos. Isso. Beleza. Alguém mais quer completar? Renner. Oi. Por que o Fordismo gerou a crise de 29, sendo que ele prezava pela economicidade? Então, porque não era ele que mandava em tudo, né, linda? Ele só tinha um pensamento. Ele só fez um ato, né, dos 3 princípios. Então, não era que só o Fordismo em si. Por exemplo, eu tô explicando uma coisa, mas existem muitas críticas a essa teoria, às vezes ao jeito que eu faço, ao que eu desenvolvo. Então, a crise de 29, né, ela vai desencadear uma bolha enorme que vai desencadear outros segmentos, outros empresários, outras pessoas. E aí, essa crise que vai acontecer vai se respaldar em alguns fatores de Ford. Só que ela vai vir muito pesada, muito acompanhada de outros pensadores. E aí eles vão conseguir serem mais persuasivos, mas diante da crise, diante do contexto, desse contexto geral de produto no mercado, oferta e demanda, venda, territórios para vender. Só que Ford não dá conta de segurar tudo sozinho. Então, ele era um pensador. E outros vão vir e vão demonstrar a força da outra teoria, mas que vai gerar uma crise, vai desenrolar uma crise mesmo no Fordismo, no período de Ford. Tá bom? A gente vai estudar esse pedaço aí melhor. Eu tenho uma dúvida. Quem é? Andressa. Estela, foi bem profunda, hein? Parabéns, adorei. É a Andressa. Pode falar, quem é? Pode ser normal? O áudio está saindo? Muito baixo, mas pode. Eu queria saber se, por exemplo, o modelo dos layouts das empresas, das esteiras, que é tipo em S, em L, para aumentar a produtividade, isso tudo veio de Ford ou não? A esteira
Produção em massa, sim. Os modelos atuais, não. Os modelos atuais foram sendo aperfeiçoados. Esteira em U, tempo de setup, esteira em L, né? Isso aí já é outro processo, que foram pegando a esteira e modernizando, tá bom? Inclusive, é uma teoria tão nova, tão atual, que você só vai ver no segundo período em teoria das organizações. Não tem nada a ver com o Ford de agora, tá? Mas é bom para você lembrar e relembrar, quando você for estudar isso lá no segundo período, que uma coisa começa de um jeito e ela vai sendo melhorada ao longo do tempo. Então, isso não é uma crítica, é uma melhoria, tá bom? Oi. Linda, entendeu? Linda. Gente, eu não entendi, viu? Já não escutei se ficou entendido ou não. Guilherme, pode tirar sua dúvida. Eu entendi, é porque, como eu fiz engenharia de produção antes, a gente estuda essa matéria misturada, tanto é que a gente elimina a matéria do segundo período. Aí eu sempre fico meio confusa o que está na teoria da administração e o que está mais para frente. A minha cabeça ainda confusa. Entendi, mas pode me perguntar. Como você não vai ver teoria das organizações, então é isso, na verdade. Lá na teoria das organizações, eles vão estudar alguns métodos novos. Por exemplo, aqui eu vou parar na teoria dos sistemas. E aí depois eles vão ter que continuar vendo just in time, Seis Sigmas, qualidade, ferramentas da qualidade. Então, tudo isso vai aperfeiçoando o processo produtivo, tá bom? Tá ótimo, obrigada. De nada. Renner, gostaria só de tirar uma dúvida, só para saber qual que é o seu pensamento. Até que você acabou de falar aí, o Six Sigma, o Just in Time, existiriam se não tivesse existido o Ford ou o Fordismo? Vamos dizer que tudo tem um início, e o Taylorismo foi o início, e foi dando vazão para o Fordismo, o tempo de Fayol. Só que depois vai chegar a fase de Toyotismo, né, de outros pensadores, e eles vão tirar o melhor de cada tempo. Então, eu posso te afirmar que existiria sim. Pensamentos existem de diversas maneiras, mas talvez eles melhoraram algo que já existia, uma contribuição hoje. Então, na verdade, Kanban, Just in Time, PDCA, tudo isso foi um processo de melhoria que começou aonde? Com qual visão? A visão de Taylor, a visão de Ford, de produzir. Quanto mais se produz, melhor. Só que, se produzir com qualidade, fica melhor. Se tiver gente especialista, máquinas eficientes, melhor ainda. Então, eles vão ter uma premissa, que foram desses pensadores da escola clássica, Taylor, Ford e Fayol, e eles vão sempre melhorar. É o meu ponto de vista, viu, Guilherme? Não concordo, professor, também concordo. Existiria, sim. Por exemplo, o toyotismo. Quanto mais tempo se gasta planejando, menos tempo se gasta executando. Just in time, produzir no tempo certo, na medida certa e para as pessoas no momento certo. Tudo isso é produção, tudo isso é qualidade, tudo isso tem a ver com o consumo de alguém, um sistema de processamento, e uma entrada e um produto acabado. Então, tudo isso veio lá de trás, só que aperfeiçoado. Tá bom? Obrigado, professor. O que mais, gente? Professor, tá me ouvindo? Estou, perfeitamente. Eu queria finalizar com algumas frases de impacto do Ford. Pode falar. Os obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando desvia seus olhos de sua meta. E o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar
com mais inteligência. Era só isso mesmo. Muito lindo. Você sabia que tem muita frase de impacto nele, né? Muita mesmo. Muita gente gosta de frases de impacto de Ford, né? E ele deixou um monte de frases de efeito mesmo. Um legado de efeito, tá bom? Professor. Oi. E além, assim, dando uma continuidade da Catiúce, tem uma frase dele que ele fala assim... não é assim, eu esqueci de escrever a frase, mas eu só sei que o sentido da frase é assim: quem para de aprender está fora do jogo. Tipo assim, sempre buscar conhecimentos, né? Porque o conhecimento de hoje não vai te garantir o sucesso de amanhã. Olha, isso mesmo. E o que você entende dessa frase? Que a gente tem que sempre buscar conhecimentos diferentes para se aperfeiçoar em, por exemplo, no nosso serviço. Não ficar só na mesmice, entendeu? Pensar fora da caixinha, adquirir conhecimentos diferentes para estar aderindo nas nossas vidas mesmo. Como sucesso mesmo. Tá. E para terminar, então, Ford, nossa, olha tanto que a gente já prolongou. Calma. Para finalizar, Ford, 2 frases de efeito e eu quero que vocês discutam aí. Na verdade, eu quero o seguinte. Primeiro, Ford, eu quero ouvir o pessoal de Faiol agora, em poucos minutos, sobre essa frase de Ford, tá bom? O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Olha que frase de efeito, de Ford. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Pessoal de Faiol, concorda ou não? Pessoal de Faiol. Alô, Além? Sim, eu concordo. Por quê? Porque quanto mais você não tiver sucesso no seu negócio ou no que você está pronto para fazer, e eu acho que começar de novo vale sempre a pena de você usar o erro de não ter tentado, de não ter dado certo daquela primeira vez para você fazer diferente, para você fazer melhor, com inteligência, com sabedoria, com paciência também, porque eu acho que nem sempre as coisas vão dar certo de primeira vez. Excelente. Agora, a segunda frase te completa e eu quero ouvir outra pessoa, rapidão, tá bom? Andressa Tavares, porque quando fazemos a pesquisa, nós achamos um paralelo entre Fordismo, Toyotismo e em relação a Faiol. São períodos bem diferentes, tá bom? Ford e Faiol é próximo, é da mesma escola. Toyotismo é mais para frente. Então, não existe uma relação, existem pessoas que vão buscar sempre o melhor. Frase de efeito de Ford, última. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Eu concordo. Olha que Gabriel, poço de incógnita que é esse homem. Então, por mais que ele queria dinheiro, ele concorda na sabedoria, na competência, em fazer as coisas pela primeira vez, pessoas especialistas em algo. E assim, com certeza, vai achar o dinheiro, vai ter a lucratividade. Tá bom? Professor. Oi. Isso até cai junto com a matéria da Cris, né, que fala sobre o poder de deter informação, né, como o avanço tecnológico vem cada vez caindo sobre nós, né, onde as máquinas substituem humanos, né, o conhecimento da gente vai nos garantir portas de emprego, né, deter o conhecimento é essencial para um gestor hoje em dia. Só isso que eu queria falar. Excelente.
Gente, ó, foram muito bom, Ford, parabéns. Eu quero fazer uma chamada aqui de Ford, porque eu acho que eu não anotei todo mundo que falou de Ford. Vamos lá primeiro, me ajude aqui. Ford, quem era da equipe de Ford? Matheus, Gui, Jean Dias, Isabelle Azevedo, Vitor Bonet, Natália, Andressa Tavares, Renan, Lucas Fernandes. Tem alguém aqui que é do grupo de Ford que eu não anotei? Eu. Quem? Felipe. Felipe. Laene. Quem? Laene. Laene, você falou? A última frase lá da... Laene, lindinho. Quem mais? Cati. Natália, eu te anotei. Bagine. Nathalie, né? Nathalie. Que mais, gente? Professor, Catiúce. Catiúce. Renner, Faiol vai ser amanhã? Deixa eu te falar, calma, não acabei. Nós vamos ficar aqui até 10 horas, claro que não. Gente, hoje a gente fez Taylor de Ford e pessoal de Faiol, a gente vai fazer amanhã. Só que amanhã não é para entrar só Faiol. Tem 41 pessoas aqui dentro. Amanhã eu quero as mesas. Eu vou fazer chamada agora de cima e embaixo para as ausências. E eu quero que amanhã nós vamos começar na meia hora inicial Faiol. A gente vai falar de Faiol. Nos próximos 15 minutos da meia hora é uma miscelânea. Eu vou misturar os três e vou fazer perguntas pontuais para algumas pessoas que falaram pouco, para algumas pessoas que não falaram, para outras que não ligaram a câmera, para eu não ver nada. E aí eu vou misturar. E depois, nos últimos 20 minutos da aula, eu vou explicar a prova, tá bom? Fechou. Quero um monte de ok aí. Tá entendida essa parte? Beleza. Prova é semana que vem, quem assustou aí. Prova online, inclusive. Então, amanhã, meia hora inicial Faiol, 15 minutos uma miscelânea de todo mundo, de todos os três pensadores, e depois, os 20 minutos, eu vou explicar a prova, porque a revisão eu já dei, tá bom? E o trabalho é bom para dar uma lembrada sobre um ou outro. Vou fazer chamada agora, quero chamada presente. Se você já sabe que a pessoa está ausente, me ajuda, me fala, porque eu não sei, tá bom? Eu vou ter que olhar depois aqui a gravação, olhar um por um para ver quem entrou, para eu ver quem faltou. Mas se vocês já souberem que ela não está aqui, já me fala. André? Eu. André, Eu. muito obrigado, uma boa noite. Eu vou fazer chamada, quem quiser sair da sala, pode sair. Fique com Deus, tá bom? Eu posso sair, então? André, pode. Tchau. André. Tchau, com Deus. Amém. André, Andressa. Presente. Benito. Avisem o Benito, hein? Ele tá faltando. Brenner. Sabe nem o que quer tirar. Está no hospital. Bruno. Cairo. Não tá, não. Tá sim. O Cairo tá aí? Tá. Por que ele não fala nada? Carlos. Presente. Céu, Dailan. Eduardo. Presente. Henrique. Euclides. Eulária. Felipe. Presente. Gabriel. Presente, eu. Gabriela. Presente. Gabriela da Silva. Giovanni. Presente. Guilherme. Presente, professor. O Sarquis. O Afonso. Ok. Igor. Ingrid. Presente. Isabela. Presente. Isabel. Isabeli.
Isabelle, agora. Presente. Yuri. Presente. Jean. Presente. Giane. Presente. Jefferson. Jennifer. João. Jorge. Presente. Caroline. Caroline. Catius. Kerley. Presente, Catius. Presente, professor. Ok. Laênia. Laene, não? Laene. Presente. Lara. Presente. Leonardo. Letícia e Lucas. Presente. Qual Lucas? Lucas de Souza. Eu, presente. Tudo bem, anotado. Leonardo, presente. Lucas Donai. Presente. Lucas Fernandes. Presente. Maria Letícia, Helena. Presente. Isabela. Matheus. Presente. Matheus Henrique. Maiara Souza. Presente. Nathalie. Presente. Núbia. Presente. Núbia Silva. Pedro. Poliana. Presente. Rafael. Renan. Presente. Rúbia. Stella. Presente. Cauane. Thaís. Presente. Vinícius. Vitor. Presente. Wellington. Yuri. Zumara. Ok, tem alguém que eu não falei? Tudo de bom, até a próxima, fica com Deus, um abraço. Até amanhã, hein? Interromper.